tudo bem? Eu sou a Valéria e vocês estão no canal Valéria Arte Terapia. Eu gostaria de agradecer aos novos inscritos aqui no canal, aos comentários que estão deixando nos vídeos, que eles são muito construtivos para o crescimento do canal. E gostaria de pedir para que você também deixasse o seu like nesse próximo vídeo, tá ok? Hoje a videoaula vai ser para fazer esse chinelo do fio de malha com esse detalhe de alças cruzadas. Para fazer esse chinelo, nós vamos usar os seguintes materiais. Serão 2 marcadores, para marcadores de carreira, tesoura, a agulha de crochê, essa aqui não tem numeração, mas ela corresponde à agulha tamanho número 8, que aliás, gente, eu tô adorando trabalhar com agulha de madeira para fazer fio de malha, ela tem uma alavanca melhor, é bom para não cansar tanto a mão, não dar tendinite, lesões, né, que a gente tem que cuidar das mãozinhas da gente, alongar sempre, é muito importante, né? E o nosso querido fio de malha também, ok? Então, para começar, nós vamos ter que fazer 4 solas. As solas serão todas como essa daqui. Então, teremos que fazer 4 dessas, onde uniremos 2 para fazer cada uma das solas. Então, vamos começar. Então, iniciando o nosso trabalho, damos a laçadinha aqui inicial para fazer o nozinho. E aí, para esse tamanho aqui, que corresponde mais ou menos ao tamanho 36, né, do numeração de calçado, para essa agulha que eu estou usando, para essa espessura de fio de malha, eu vou estar fazendo 12 correntinhas. 2, 3, 4, 12 correntinhas, faço mais uma e pulo aquela última que eu fiz, volto na 12ª e vou fazer pontos baixos por toda essa lateral da correntinha. Até chegar lá na outra ponta. E agora, chegando aqui na outra ponta, nós vamos deixar o nozinho aqui para trás. E aí, nós vamos voltar fazendo a outra lateral das correntinhas. Com o cuidado de que se a gente entrar direto aqui onde o furinho já está mais largo, ó, tende a ficar, vou mostrar mais pertinho, ó, tende a ficar com buraco. Então, como que normalmente eu faço? Eu gosto de estar pegando, é um pouquinho mais difícil, mas não fica fazendo buraco. Ao invés de já estar pegando aqui direto no buraquinho, a gente pegar por baixo da laçadinha da correntinha, ó. Ela é mais justinha, ó, mas a gente entra por baixo da laçadinha da correntinha. E aí, aqui, a gente faz o ponto baixo. Isto. Do outro, a mesma coisa, ó. Entra na laçadinha da correntinha, aí vou lá no furinho, e aí subo aqui. Dessa forma, ele vai cobrindo e não fica esse espaço tão grande, ó. E assim nós vamos fazer por toda a lateral aqui. Já volto para mostrar para vocês. Terminei a carreira. E aí, como vocês podem ver, ele fica bem fechadinho o meio. Que aí depois, quando nós vamos unir para fazer a sola, a gente pode deixar até esse lado para parte de baixo. E aí tá usando essa parte para ficar pro seu lado, que ele fica bem fechadinho, não incomoda o pé, nem nada. Fiz, então, uma lateral de pontos baixos, voltei pela outra lateral também com os pontos baixos.
E aí aqui no cantinho a gente tem aquela correntinha que ficou sobrando, né? Então, dentro dessa correntinha agora, nós vamos também colocar aqui 2 pontos baixos. E sem fazer ponto baixíssimo para fechar essa carreira, nós vamos seguir na sequência direto já com os pontos baixos novamente. Nós vamos repetir toda essa lateral aqui, já subindo pontos baixos em toda essa lateral. Essa carreira igual a de baixo. Então, eu fiz toda a lateral e agora ficou só faltando aqui o último ponto desse lado. Então, agora vai ser a hora que nós vamos fazer o aumento. Nós vamos colocar 2 pontos baixos nesse último ponto e fazer aumento no primeiro ponto desse outro lado. 2 pontos baixos aqui também, ó. Então, vamos fazer os aumentos aqui, colocar 2 aqui. E já virando o nosso trabalho, nós vamos colocar mais 2 pontos baixos aqui. E agora é só retornar com os pontos baixos. Eu fiz toda a outra lateral. E agora nós chegamos aqui bem em cima daqueles 2 pontinhos baixos que nós fizemos dentro daquela 13ª correntinha aqui. E aqui também nós vamos fazer o aumento. Então, nós vamos fazer um ponto baixo de uma lateral. Mais um. E aqui do outro lado, 2 pontos altos também. Agora, para essa terceira carreira, nós vamos contar. Nesta lateral, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O restante aqui da lateral até a frente, nós vamos fazer de pontos meio alto, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte vai ficar mais estreita com os pontos baixos, que será a parte do calcanhar. E agora aqui a parte da frente, onde vai ser a parte da parte anterior do pé, então nós vamos fazer os com meio ponto alto. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 também para essas laterais. E agora aqui na frente, vamos de novo fazer aumentos. Então, aqui, agora o próximo, 2 pontos meio alto no mesmo ponto de base. No próximo, só um ponto meio alto. Próximo ponto de base, 2 pontos meio alto. No próximo, só um ponto meio alto aqui. No próximo, 2 pontos meio alto de base. E agora nós vamos retornar do outro lado, fazendo os 6 pontos meio alto, até a altura de onde nós começamos aqui, depois os outros 6 pontos baixos para fazer a outra lateral.
Então, vou começar aqui para vocês verem. E aí, eu volto para o vídeo não ficar muito longo, mostrando já lá no final da carreira. Então, cheguei ao final da lateral da terceira carreira. E agora, nesses pontos aqui que fazem o contorno do calcanhar, tem 3 pontos aqui, antes de voltar ao início da carreira, né? Então, desses 3, nós vamos fazer um só com ponto baixo. E aqui no outro, com 2 pontos baixos, para fazer o aumento aqui do calcanhar. O terceiro com o ponto baixo sozinho. E aí, nós já vamos concluir, agora sim, com um ponto baixíssimo, a nossa segunda palmilha. Eu já tenho uma pronta, então vou ter essa e essa outra, onde nós vamos unir depois para fazer a sola do chinelo. Aqui eu já cortei o fio e tô com o ponto baixíssimo aqui na agulha. Puxo esse ponto baixíssimo para poder ele fechar, olha, e ficar semelhante às correntinhas aqui que formam na lateral, para não ficar dando diferença nessa lateral. Então, é onde nós vamos fechar, trazendo esse ponta para a parte de baixo. Se você for optar por esse lado ser a parte da sola e esse para cima, aí você inverte, você já vai puxar ele aqui e arrematar desse lado. Eu, como vou puxar ele para o lado de baixo, deixo ele aqui, vou fechar aqui, ó, e ele fica seguindo as correntinhas para não ficar dando diferença aqui no contorno da sola. E aí, aqui eu vou passando ele por baixo dos pontinhos, entrando com a agulha. Se tiver um ponto mais apertado, você pode até usar uma outra agulha mais fina para poder puxar o fio de malha. E arrematar ele todinho aqui por dentro, para poder depois ele não ficar aparecendo. E agora nós vamos começar então a fazer as tiras para depois fechar todo o chinelo. Pessoal, como é rapidinho para fazer aqui as solas, 3 carreirinhas a gente já faz as solinhas para poder depois unir e formar o chinelo. Então é um chinelo que você faz rapidinho, num dia dá para você fazer vários, se você pegar o dia inteiro para estar fazendo. Agora nós vamos fazer essas 2 correias. Essa daqui, como o pé da cliente ela tem um pé magrinho, então ela tá bem justinha para não ficar saindo do pé. Então, se você tiver a oportunidade de ter essa medida do pé, poder medir ali para ver se o pé é mais gordinho, se é mais alto o peito do pé ou não, é melhor para você poder estar fazendo essa medida mais precisa, mais personalizada. Porque varia muito de pessoa para pessoa, para o pé não ficar saindo, né? Então, essa daqui, nós fazemos 2 tiras, uma mais longa, que é essa de cima, e a de baixo mais curta. Essa daqui mais longa tá com 13 correntinhas, e a de baixo, a menor, com 11 correntinhas. Se fosse um pé mais gordinho, ou um pé mais, com o peito do pé assim mais alto, para entrar aqui, precisasse de mais espaço, aí poderia fazer a de cima com 15, 14, por aí, e a de baixo que tá com 11, com 12, 13, sempre é uma diferença de 2 correntinhas, no máximo 3 de uma para outra, só para poder dar um pouco mais de firmeza e na hora de cruzar não ficar frouxo assim, porque senão se faz muito, por exemplo, muito grande, aí ela vai ficar assim, né, sobrando muito. Então, se possível, mede, porque aí fica justinho para ficar legal no pé, não ficar saindo, não ter risco de soltar, ok? Então, para começar então a tira, mesma coisa, vamos subir então aqui, começar aqui com a menor. Então, vamos começar colocando 11 correntinhas aqui. Quatro, 5, 7, 8,
11 correntinhas. Então, ao terminar as 11 correntinhas, nós vamos fazer em cima dessas correntinhas, pegando na primeira alcinha, pontos baixíssimos. Então, aqui na primeira já vai ter esse contando como sendo o primeiro. E aí, a partir da segunda, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Opa, escapou. Por toda a correntinha, só na alcinha aqui de cima. Pra ficar com esse efeito que parece uma trancinha, né? Que é o que dá o detalhe na correinha do chinelo. Aí agora, para subir, nós fazemos uma correntinha e vamos novamente repetir o mesmo processo, fazendo aqui em cima tem das correntinhas, pegando a alcinha de trás, não a da frente. E aí, pegando aqui a alcinha de trás, ó, nós vamos fazendo pontos baixíssimos por toda a carreira. E a correia, ela é feita dessa forma. Pontos baixíssimos, sempre pegando na alcinha de trás. E aí, a largura dessa correia também fica a critério de cada um. Pode ser que goste de uma correia um pouco mais larga, outros gostam de uma correia um pouquinho mais estreita, ficar um pouco mais delicado. Aqui onde nós começamos, também vamos pegar a alcinha aqui de trás. Aqui está a faixinha, primeira faixinha menor acabada. Então, com 5 carreiras eu completei a lateral, a largura dessa que eu tô fazendo. E agora já arrematei aqui o fio, né? Puxei, que aí depois a gente vai arrematar direitinho ela. Você vai escolher um lado que você vai deixar pro avesso. Por exemplo, esse lado vai ser o meu avesso, então eu vou arrematar com a agulha de tapeçaria ou agulha de crochê, escondendo os fiozinhos bonitinho para não ficar aparecendo nem incomodando no pé. E aí nós vamos repetir outra dessa, só que maior agora, né? Essa foi com 11 correntinhas. Aí eu vou fazer outra com 13 correntinhas por 5 carreiras também e volto para mostrar para vocês, tá bom? Finalizei a alcinha menor, a correia menor. Lembra que eu fiz 11 correntinhas e trabalhei em pontos baixíssimos, sempre pegando só a alcinha de fora da correntinha. Aí fez a outra alça, outra correia, coloquei 13 correntinhas e trabalhei também por 5 carreiras em pontos baixíssimos, pegando só a alcinha de fora. E agora nós vamos colocar junto com as solinhas. Aqui eu já prendi de um lado, para vocês verem como que fica, para poder não ficar escorregando. Então, aqui você vai contar aqueles 6 pontos baixos que nós fizemos, né, que começa aqui dessa lateral, né, daquele final, e aí vem os 6 pontos baixos, e aí daqui vai começar os 7 pontos meio alto. Então, bem aqui nesse ponto é onde você vai unir pela corrente também, a correntinha do lado de fora, a alcinha de fora, une as 2 palmilhas para não ficar escorregando uma da outra. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado, para também não ficar escorregando. Então, pega só a alcinha de fora com a alcinha de dentro do outro lado. Dessa forma, com os marcadores, ele vai ficar firme, né? Não vai estar escorregando. E a gente tem como estar sabendo qual vai ser a direção onde nós vamos fixar a alça, tá certo? Então, aqui, para começar a fixação da alça, nós vamos primeiro fixar a maior, né? Que nós vamos começar a trabalhar com ela aqui nessa lateral. Aí você pode escolher qual lado você acha melhor. Eu gosto mais
desse lado para estar fazendo a fixação dela aqui. E aí depois vou fazer a fixação da outra menor aqui dessa região. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer assim. Vamos pegar a pontinha do fio, deixar aqui dentro já para ficar pro arremate. E aí, um ponto antes de onde tá o marcador, nós vamos dar a laçada e puxar. Aqui vai ser o nosso início. Eu vou tirar o marcador para ficar melhor para fazer o ponto. E aí agora eu vou colocar, eu já arrematei as pontinhas aqui para não ficar aparecendo e depois também fica mais fácil arrematar antes de costurar. E aí agora nós vamos entrar na pontinha aqui, na primeira sola, na segunda sola. Isso. Esconde essa pontinha. Então, nós vamos continuar aqui fechando, pegando da lateral, as duas palmilhas, um ponto baixíssimo, mais um, e o outro. Então, a maior eu já fixei. Agora eu vou pegar a menor, que eu também já arrematei aqui as pontinhas para dentro. E ao lado, né, no ponto seguinte, eu já vou começar a fixar a outra alça. Da mesma forma. Tentar pegar duas alcinhas aqui. Então, agora vamos fixar na lateral da alça maior a menor, logo na lateral. Aí agora nós vamos ir contornando para fixar as duas solinhas até chegar do outro lado, onde a gente vai ter que estar fixando novamente as alcinhas. É bom ir ajeitando, porque o fio de malha ele é um pouquinho mais durinho. Ele ficando melhor, né? Já cruza. E aí a gente compara aqui com o outro. Pra ver mais ou menos aqui onde é que esse aqui vai fixar. E ele vai ficando com essa bordinha assim, mais saliente também. Medir aqui. Dou mais um pouquinho, mais um. Então, aqui nós já vamos prender a outra borda da tira.
Opa, peguei uma só. Sempre tomar atenção para pegar sempre as duas laçadas para ficar firme. Tem pessoas que também preferem fazer esse tipo de fechamento com a agulha de tapeçaria. Também é uma possibilidade. Eu particularmente prefiro com a agulha de crochê, principalmente essa mais longa que dá um apoio melhor. Depois já fizemos a primeira cruzada, ele fica aqui um pouquinho mais levantadinho. E agora nós vamos começar a prender aqui a segunda alcinha. Para ela chegar lá, até aqui onde tá o marcador. Esconde o fiozinho que tá aqui, querendo sair. Mas vocês viram que ele é um chinelo bem facinho de fazer, rapidinho, que você faz em 3 carreiras a cada sola. Depois, com 5 carreiras, você já faz as alças. As alças são curtas também, então dá pra fazer rápido. Não é muita coisa. Então, bem rapidinho dá pra fazer. E que fica bonitinho. Essa tá muito larga, vou procurar uma alcinha que dê mais apoio aqui, para ele ficar firme. Aqui. Fio de malha tem que ter paciência, né, gente? Senão a gente não trabalha. Vou tirar agora o marcador, que agora chegou o momento do ponto onde ele estava. Isso. E vamos ajeitando para elas assentarem. E nós continuamos completando a volta. Para unir as solas. E assim ele ficar bem macio com 2 solinhas. Uma no que você vai usando ele fica muito duro, depois quando lava também, então sempre sugiro você fazer com 2 solinhas, porque senão depois de um tempo de uso com uma sola só, você pode sentir a dor no calcanhar, começar a ter dor no pé, porque ficou muito fino o chinelo. Então melhor fazer com 2 solas. Dá um pouquinho mais de trabalho aqui na hora de unir, tem que fazer mais, mas fica um trabalho melhor, mais bonito e mais saudável pro pezinho. Eu já tá quase finalizando aqui a volta. E chegando ao final, vou fazer o acabamento também, para levar o fio, aqui já é o primeiro ponto, para ficar um acabamento melhor, eu repito nele novamente, aí fica mais firme, né? E aí agora é hora da gente fazer o acabamento, puxa para ficar firme, leva sempre para o sentido contrário, né, para não ficar parecendo aqui onde fez, ficar um acabamento mais bonito. Então, leva lá para baixo a pontinha do fio. E aí aqui pela sola nós vamos dar o acabamento do fio.
para não soltar. Principalmente quando for lavar, né? Porque esses chinelos de malha pode lavar na máquina, não tem problema nenhum. Mas ele tem que estar bem preso. Agora que já tá bem no meio, você já pode pegar o fio e levar ele lá pra dentro. E deixar ele lá dentro. Não precisa ficar trazendo ele pra fora novamente, ó. Mais uma puxadinha. Empurra. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido, com as sugestões de vocês, ter mostrado melhor, ter falado mais devagar, mostrado mais devagar, para que as nossas colegas que estão iniciando possam estar aprendendo e assim tá podendo fazer também o seu chinelo. Pode estar aguardando que em breve estaremos trazendo mais vídeos, mais novidades. Se você quiser deixar alguma sugestão de alguma coisa que você queira estar vendo aqui no canal, pode deixar aí nos comentários. Pode estar vendo também a nossa página no Facebook, Valéria Arte Terapia, no Instagram também. E eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.